Bem, hoje com a diretora executiva da Associação Brasileira de Estudo das Abelhas, a Ana Assad, vamos falar sobre a importância dos polinizadores no sul para a economia local. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Otávio. Como vai? Vamos bem e você também, muito bem, a partir de agora no nosso programa para falar desse trabalho importantíssimo que fazem as abelhas. Muita gente só lembra da abelha na hora do mel, né? Esquece que a abelha tem um papel na natureza fundamental, porque acho que nós temos muitos polinizadores na natureza, mas a abelha acho que é o principal, né, Ana? As abelhas são os principais polinizadores. E, como você bem disse, existem outros, como borboletas, moscas, alguns roedores, mas as abelhas são as principais polinizadoras, sim. E todas as abelhas são polinizadoras, porque às vezes tem algumas características. Por exemplo, a mamangava, ela poliniza especificamente o maracujá, é um tipo de, é um abelhão. Agora, de modo geral, as abelhas escolhem o que elas vão polinizar ou não? Elas são de diferentes tamanhos e formas. Isso também é interessante destacar, que todo mundo só lembra aquela que vai no nosso café ou na Coca-Cola quando a gente está na praia, e aquela que ferroa, né? Mas nós temos só no Brasil mais de 1.900 espécies de abelhas. Dessas, 256 são abelhas sem ferrão. E aí elas vão em diferentes culturas. Elas escolhem as culturas que elas vão, ou pelo cheiro, ou pela cor, ou diversas características. A grande maioria, Otávio, de forma bastante interessante, elas são solitárias. Então, ela é a grande maioria das abelhas. Olha que interessante, as abelhas, é verdade, quando você vê uma abelha polinizando, agora que eu me dei conta, ela está sempre sozinha lá na flor, fazendo o seu trabalhinho. É solitária mesmo, né? Não, algumas vivem em colmeias, né? Aham. Elas vivem em comunidades, como a jataí, a mandaçaia, a mamangava que você citou, que é uma abelha preta grandona, ela é solitária. É. Se não tiver a mamangava, você não tem maracujá. O maracujá fica aquela fruta toda mirrudinha, não muito boa. Depende da mamangava. E a mamangava, para sobreviver, ela depende de tronco podre, né? Em Também, deterioração. Ela faz o ninho dela lá, não é? exatamente, ela faz o ninho lá dentro, ela faz o ninho dentro do tronco podre. Bom, como é que é o trabalho dos polinizadores na região sul do Brasil? Eles são muito importantes, porque com eles você, não só no sul do Brasil, mas você, em algumas culturas são dependentes de polinizadores. Hum. Maçã, as frutas vermelhas, a canola, se você não tem polinizadores, eles não, a produção vai ficar muito ruim e vai mesmo ter quedas na produção. Laranja, citros são outras culturas. E no sul, com a chuva, com a calamidade que houve no sul, ocorreram muitas perdas de colmeias. Isso pode impactar a agricultura local. E você Né? tem a polinização natural que as abelhas fazem e tem também pessoas que se especializaram em transportar colmeias para lugares que precisam de polinização. A cultura da maçã, por exemplo, é um exemplo. A cultura da maçã, ela usa as apis melíferas, ou seja, aquelas abelhas que ferroam, as bravas, Uhum. para levar, para auxiliar na polinização. Então, esse é um trabalho que no Brasil ele tem crescido muito, o aluguel de colmeias para auxiliar na polinização. Eu tenho um dado aqui, você citou a perda aí de muitas colmeias no Rio Grande do Sul por conta das enchentes. Eu tenho um dado aqui de que em 2024, dado do Ministério da Agricultura, foram 17 mil colmeias de abelhas destruídas. Esse é o número? Muito, hein? Esse não, é muito, mais a tendência é ter um pouco mais, se chegar talvez a 21 mil colmeias que sumiram entre abelhas apis e o que a gente chama das abelhas sociais, as nativas sem ferrão. E vocês estão num trabalho de reconstrução desse setor da meliponicultura, né? Reativando aí
essas colmeias que foram destruídas. E tem muita gente colaborando. Tem um trabalho da Bung, por exemplo, que doou farelo de soja para alimentar as abelhas no Rio Grande do Sul. Como é que é feito isso? Você tocou um assunto muito interessante, Otávio. Tem tido um movimento forte da comunidade, da sociedade, em apoiar a recuperação das colmeias, não só do ano Caixas, como também do ano Rainhas. No caso da Fundação Bung, ela, numa parceria com a Associação Abelha, eles estão doando 10 toneladas de farelo de soja, porque nessa época do inverno, é muito frio, é necessário fazer o que a gente chama de uma ração proteica, ou seja, levar alimentos às abelhas. Como é que faz isso? Porque eu sempre achei que a abelha se virava sozinha. No inverno, coitada, Não. ela não tem o que comer, né? Ela tem que procurar comida, né? E como é que vocês levam essa comida para ela? O farelo de soja é adicionado com alguma coisa? É adicionado ao açúcar e aí é misturado, então se faz o que a gente chama de uma ração, e aí é colocado na colmeia para ela se alimentar. Tá. Isso é feito durante todo o inverno, porque como você mesmo salientou, no inverno elas não têm como se alimentar. No inverno há uma redução muito grande da oferta de alimentos, das flores, de um modo geral. Então é ofertada essa alimentação proteica que é complementada entre farelo de soja e açúcar. E a associação de vocês, que se chama Abelha, trabalha em quais outros aspectos na meliponicultura? Nós trabalhamos divulgando informação com base científica sobre esse enorme universo das abelhas, exatamente para promover um diálogo contínuo, uma convivência harmônica da agricultura e, ao mesmo tempo, também conservar a biodiversidade, porque sem essas abelhas, muitas vezes, a diversidade do pampa, por exemplo, ela pode ser prejudicada, da Mata Atlântica. Elas são insetos muito importantes nesse processo. Ok. E como é que está sendo, para a gente finalizar, como é que está sendo o trabalho de recomposição dessas 17 mil colmeias de abelhas que foram destruídas aí durante as enchentes no Rio Grande do Sul em maio? Está sendo um trabalho, como eu disse para você, muito coletivo, então tem várias frentes, tanto na doação de caixas como na doação de farelo de soja e de açúcar. No caso, nós, com a parceria com a Bung, nós levamos o farelo de soja, mas também nós estamos compartilhando e divulgando essa informação com a Federação dos Apicultores do Rio Grande do Sul e com a Federação de Agricultura. Então, é um trabalho coletivo, tá, Otávio? Isso é muito importante. Okay. De solidariedade coletiva. E para quem está nos assistindo e não sabia desse trabalho que está sendo feito, deixa um endereço de internet aí para que a pessoa possa colaborar, se quiser. Ok. Ela pode entrar em contato aí conosco na abelha.org.br, que nós direcionamos tanto a Fargs como a Farsul, que são as federações com quem nós estamos trabalhando juntos. Ok, Ana, muito obrigado pela participação. Parabéns aí pelo trabalho. Vamos torcer para que essa recuperação ocorra o mais rápido possível, porque as abelhinhas são fundamentais na nossa alimentação. Sem elas, não existe polinização. Até existem outros polinizadores, mas elas, como dissemos no início da nossa entrevista, são os principais polinizadores. Sem abelha, não tem agricultura. Exatamente. Tem uma agricultura mirradinha, como a gente diz, né? Mas ela é muito importante. Muito obrigada, Otávio, pela oportunidade. Estamos às ordens sempre para prestar informações e colaborar. Muito obrigado e um abraço a todos vocês aí do Rio Grande do Sul, que também sempre nos prestigiam, como todo o Brasil. Abraço, Ana. Um abraço.